Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, e hoje nós vamos falar sobre decidir corretamente, o poder da decisão. A palavra de hoje está em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 26, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então veja bem, eu quero que nós venhamos entender logo que o homem, ele é aquilo que ele decide ser. Então, se nós somos aquilo que nós decidimos ser, nós precisamos parar de colocar a culpa em terceiros pelas coisas que acontecem na nossa vida. Precisamos parar de colocar responsabilidade em outros por conta das nossas falhas e dos nossos complexos e dos nossos erros. Então, você é aquilo que você decide ser. Você é responsável pela sua vida, pelos seus atos. Estamos entendidos até aqui? Quando eu olho a vida, por exemplo, de Daniel, Daniel foi um homem decidido. Quando ele chega na Babilônia, de cara, ele tinha que participar de um banquete, mas ele diz: não vou comer dessa comida. E quando ele decide não comer do banquete do rei, ele é um homem diferenciado. Ele, então, no final dos dias, ele acaba com uma pessoa muito robusta, muito forte. Assim como ele disse: olha, deixa que eu vou escolher a minha alimentação. E Daniel e seus amigos se alimentaram do melhor e foram diferenciados. Por quê? Escolheram a coisa certa. Escolheram fazer aquilo que é correto. Eles saíram de cima do muro e tiveram um poder de decisão. Então nós precisamos aprender com Daniel, que mesmo na Babilônia nós podemos nos posicionar com firmeza diante de Deus e o resultado é ser diferenciado, porque a Bíblia diz que haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mas veja bem, tem algumas coisas que fragilizam o nosso poder de decisão, que acabam nos impedindo de conquistar as coisas. Uma delas é a própria indecisão. Saul, ele era um homem, um rei, um rei de Israel, que tinha um exército à sua disposição. Mas mesmo assim, Saul era um homem cheio de indecisão e por conta disso ele acaba desviando do caminho da vitória, ele acaba se acovardando no momento que ele precisava decidir e ir à luta. E o resultado, ele perde a batalha e um novo rei se levanta. Na hora da indecisão, ele, ao invés de ouvir o profeta, ele vai para ouvir os seus capitães. E o resultado, a mesma coisa. Perde mais uma batalha. Mas tem uma outra coisa que nos impede de conquistar. É justamente a insegurança. Quando Pedro e os discípulos estavam passando aquela tempestade terrível ali no mar do Tiberíades, né? Estava passando uma tempestade terrível. A Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas. E quando Jesus aparece, eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Ou seja, havia uma insegurança. E a insegurança gera medo. A insegurança não nos deixa decidir. Então, seja uma pessoa segura e decida. Pedro, quando ele viu Jesus, e Jesus disse assim: sou eu, não se fiquem calmos, sou eu que estou aqui. Pedro disse assim: eu quero ir aí contigo. E como Jesus era uma pessoa decidida, ele não pensou se Pedro ia conseguir chegar lá ou não, se Pedro andaria nas águas ou não. Simplesmente Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Agora, tanto Jesus como Pedro estão andando sobre a tempestade. Por quê? Porque eles tinham segurança na sua decisão. No momento que a insegurança entrou, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Quem é a sua segurança? Se a nossa segurança é o Senhor, nós vamos andar sobre a tempestade e não vamos afundar. Uma outra questão também que pode fragilizar as nossas conquistas é a instabilidade. Por exemplo, você, quando tem muitas coisas a fazer e acaba não fazendo nenhuma. Por exemplo, Salomão, ele tinha muitas mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres. E então imagino
como era a cabeça de Salomão para poder então tomar as decisões corretas. Porque cada esposa praticamente tinha um Deus diferente. Ele tinha que agradar tudo ali. Então entra a instabilidade na vida de Salomão e o resultado é, quando chega no final da vida, ele olha para trás e diz: vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, Salomão conquistou muito, mas ele tinha muito mais ainda para conquistar. Então toda a indecisão, toda a insegurança, toda a instabilidade, deixa de lado e seja seguro, seja forte. Tenha um coração firmado no Senhor, porque se eu quero construir algo, a primeira coisa, eu tenho que ter um coração firmado no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 112, não se atemorize das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, ou seja, um coração bem firmado. Quando chegar a má notícia, não vai abalar esse coração. Ele não tem medo de nada, ele está seguro, ele está decidido naquilo que ele quer. Então, meu filho, tenha bom ânimo. Jesus diz assim: eu venci todas as situações, você também pode vencer. Uma outra questão é você ser marcado pela segurança no Espírito. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. O que é ter uma marca de segurança? É você ser a mesma pessoa quando tem e quando não tem. Jó tinha essa marca. Ele era a mesma pessoa quando tinha e quando não tinha. Às vezes, nós nos revelamos ou revelamos a nossa insegurança também no espírito quando nós então estamos sem recursos materiais. Eu quero dizer que o que move a nossa vida não é o que está na nossa carteira, mas o que nos move é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos move, ele é a nossa marca de segurança. Mas também eu preciso, para tomar a decisão correta, ter um direcionamento. O próprio Jesus tem uma palavra forte lá em Isaías 43, que diz assim: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está dizendo? Que ele vai colocar caminho onde não tem caminho. Ele vai abrir um caminho para você. Ah, eu não sei para onde eu vou, eu estou sem direção. Deus vai te dar direção. Então tome a decisão correta. Qual é? Ficar no centro da vontade de Deus. Tenha em si essa marca da segurança e vá na rota que Deus traçou para você. Decida. Diga assim para você mesmo: eu decido. Quem decide sou eu. Eu decido prosperar, eu decido perseverar, eu decido crer, eu decido caminhar de forma ilimitada, caminhar como Davi, ilimitado, porque eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu decido fazer a aliança com o poder de Deus e viver de maneira que ele seja glorificado e eu possa sim realizar os meus sonhos. Então você é quem você decide ser. Você não é o que você tem, é o que você decide ser. Eu decidi ser servo de Jesus. Decida também. Decida servir a Deus e caminhar na vontade de Deus e ser abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.